Olá, senhoras e senhores, sejam bem-vindos de volta a mais um episódio aqui no nosso canal. A história que vão ouvir a seguir é a tradução de uma mensagem que recebemos de um dos nossos administradores que ajudou na tradução. E a tradução dessa mensagem é a seguinte: Olá, irmão, como você está? Sou um homem de Zimbábue e casei-me com o espírito marinho e comecei a ganhar dinheiro. Tinha uma empresa que se dedicava à pesca numa empresa chamada Cariba, no Zimbábue. Mas agora estou aqui na África do Sul. Estou a sofrer de uma doença que não pode ser curada e quero que os teus ouvintes me ajudem devido aos desafios que estou enfrentando na minha vida. Mas lamento profundamente tudo o que fiz, os rituais que realizei, assim como ter matado a minha própria mãe. Fui uma vez um homem que vivia muito bem, tinha tudo o que desejava, mas hoje sou um homem cuja vida foi destraçada. Estou a sofrer de uma doença rara que não tem cura. Agora, enquanto falamos, tenho estado em idas e vindas ao hospital nos últimos 3 meses, mas nada está a funcionar. Quanto aos médicos, paguei os mais caros que se pode encontrar na África do Sul, mas eles não conseguem encontrar nenhuma doença. Eles realmente não sabem o que se passa comigo. Mas no fundo sei o que fiz foi errado. Casei-me com um espírito marinho e quero informar a outras pessoas que não há nada de bom que possa vir de relacionar-se com um espírito marinho. Nada. Podes pensar que a tua vida vai melhorar, mas a tua vida até pode piorar. Se alguma vez fizeres um ritual onde o teu espírito se une a um espírito marinho. Estou aqui para confessar e contar a minha própria história para que ninguém cometa o mesmo erro que eu cometi. Não tenho parentes em casa porque este espírito marinho com o qual me casei sobrevive de sangue. Às vezes, ele precisa do sangue de algum dos meus parentes após 2, 3, 4, 5 anos e levará quantos quiseres, de forma que acabei com toda a minha família, exceto pela minha outra irmã que vive na diáspora. Esta minha irmã que está no estrangeiro, enviarei o espírito marinho para ela, mas o espírito marinho não será capaz de a tocar. É isso que o espírito marinho fará. O espírito marinho viajará até nadando no oceano. Ver-me-ei nas visões desse espírito marinho enquanto ele vai para o país onde a minha irmã está a residir e depois esperará que a minha irmã adormeça para que o espírito marinho a possa matar no seu sono, mas não conseguiu fazer isso. Ela é a única parente sobrevivente que tenho. Eu desejo muito poder comunicar-me com ela, mas não posso devido às coisas que aconteceram entre nós. Pois ela descobriu que fui eu quem enfeitiçou todos os que usou na família. E eu também queria tirar-lhe a vida. Tudo começou em Cariba. Foi no ano de 2012. Eu era o pequeno empresário em Harare. Estava a trabalhar no comércio de peixe. Nós trazíamos o peixe de Cariba e vendíamos para a Zâmbia e para a África do Sul. O dinheiro vinha até mim como louco. Estava a conduzir carros que não eram sequer para pessoas normais. Vendia peixe, mas às vezes vendia peixe usando a bagageira do meu Range Rover. Tinha até um VX Land Cruiser. Ninguém sabia como obtive a minha riqueza. A verdade é que encontrei algo em Cariba, algo que as pessoas podem achar difícil de imaginar. Um dia, em maio de 2012, estava com os meus amigos. Estávamos no nosso barco de pesca. Foi nessa altura que comecei a pensar na minha vida. Olhei para outros empresários que também estavam nos seus barcos de pesca com os seus trabalhadores. Vi que parecia que eles estavam a progredir na vida, mas eu não estava a progredir de todo.
Então, aproximei-me de um dos empresários que estava trabalhando em Cariba e contei-lhe algumas das dificuldades empresariais que estava a enfrentar e que precisava de dinheiro para poder pagar os meus trabalhadores. Ele disse-me que não me ia dar dinheiro, mas que me ia dar algo que me tornaria tão rico que nunca mais teria que pedir emprestado ninguém na minha vida. Ele disse que estava a usar um outro homem mais velho que falava chá. Esse homem também vive perto de Caraíba e este homem é um curandeiro tradicional. Ele ajuda aqueles que estão ocupados a fazer o mesmo negócio e a ter as suas pescarias para que possam ter uma grande captura. Ele levou-me até esse homem e disse que era ele quem me tinha ajudado a ser o que sou agora. Portanto, precisas de falar com ele. Falei com esse curandeiro tradicional e disse-lhe que também queria ficar rico. Os meus negócios estavam a descer e eu queria ficar rico. Esse homem disse então que me ia ajudar, mas que havia um sacrifício que deveria ser feito. Perguntei que tipo de sacrifício e ele disse que eu tinha que sacrificar o coração da minha própria mãe. Perguntei como iria fazer isso e ele disse que ia arranjar um plano. Cabia-me fazer um plano. Se precisasse de dinheiro, ele iria fornecer. Se eu tivesse dinheiro, ele me forneceria os assassinos, aqueles contratados para fazer rituais de enriquecimento e teriam que matar a pessoa que quisesse ser sacrificada no ritual de enriquecimento. Eu disse que estava bem. Ele levou-me ao rio e disse-me para realizar alguns rituais. Depois voltei a arar. Sabia o que ia acontecer e, assim como ele me tinha dito, ele disse que eu deveria voltar agora e lamentar pela minha mãe. Depois ela ia morrer e era o tempo que me tinha dado para que eu pudesse lamentar pela minha própria mãe. Chorava muito sempre que pensava em como a minha mãe ia morrer. Ela ia ser assassinada e as suas partes do corpo iam ser removidas. O seu coração ia ser removido e o seu coração era o que eu ia usar, o qual iríamos sacrificar ao espírito da sereia. E esse curandeiro tradicional tinha me dado um pote de barro. Ele disse: olha para dentro desse pote de barro. Olhei e vi que havia sangue, sangue fresco e algumas ervas que ele tinha colocado nesse pote de barro. E ele disse: até o dia em que este sangue secar, estarás bem. Mas se secar antes de teres sacrificado a sua mãe, será uma loucura instantânea. Vai ser atingido por uma loucura instantânea e vai enlouquecer. E cabe-te a ti precisar fazer com que a tua mãe seja morta. Caso contrário, vai enlouquecer. Então voltei e fiquei. Justo quando pensei que tinha acabado para mim, havia homens a quem ele tinha dado alguns números de telefone e ele disse que aqueles eram os assassinos que iriam ajudar a realizar este assassinato ritual. Liguei-lhes. Esses homens falavam e a forma como soavam sabiam o que estavam a fazer. Estavam neste negócio de matar e colher partes do corpo humano. Vieram à minha casa e depois eu dei-lhes as direções enquanto eles anotavam tudo o que eu lhes dizia no livro. Foram e disseram-me que o trabalho estava feito. Voltaram à minha casa com uma caixa térmica. Abriram a caixa térmica e eu vi que a tinham cheio de blocos de gelo e o coração da minha mãe fresco. Estava lá e deram-me e disseram que não deveria dar-lhes o dinheiro, pois receberiam o dinheiro do curandeiro tradicional. Disseram que não podiam aceitar dinheiro de mim, porque se aceitasse dinheiro diretamente de mim,
Isso significaria que o sangue da minha mãe estaria nas suas mãos. Queremos que saibas que usaste-nos como uma arma para matar a tua própria mãe. Portanto, tu és quem matou a tua mãe. Por isso, não podes pagar-nos. Seremos pagos pelo curandeiro tradicional. Esse dinheiro dá-o ao curandeiro tradicional. Ele sabe o que vai fazer. Eu então disse a esse homem que os rapazes tinham feito o trabalho. E ele confirmou comigo e disse que eles estavam na casa dele e disseram-lhe que tinham feito o trabalho, que me tinham dado o coração da minha mãe. Recebi uma instrução para conduzir até Cariba com aquele pote de barro que tinha o coração da minha mãe e fui até lá. Eu, o curandeiro tradicional e os seus assistentes fomos até a represa em Caraíba e ele disse-me que eu deveria entrar na água e andar até estar quase a afogar-me. E então senti que havia algo a arranhar-me. Estava dentro da água. Disseram-me que eu não deveria ter medo, que deveria relaxar. Então, outra voz disse-me que eu tinha que ir debaixo da água e verificar o que se estava a passar. Então fui. Então fui debaixo da água e vi que havia uma cesta vermelha, e peguei naquela cesta vermelha. Dentro daquela cesta vermelha vi que havia ouro, assim como um pano. Dentro havia um pano que era branco, e se o segurasse contra o sol, veria que tinha todas as cores do arco-íris. Disseram-me que eu tinha que dormir mesmo ao lado dele, pois havia uma missão que me iam dar e as sereias me disseram o que eu deveria fazer. Quando voltei a Harar, vendi o ouro e o dinheiro que recebi depois de vender o ouro que me tinham sido dado pelos espíritos marinhos, deveria dar aos profetas cujos nomes estavam escritos na peça de pano que me tinham dado pelos espíritos marinhos. Uma noite acordei e vi que o pano estava a brilhar, e então, quando verifiquei, vi que havia nomes de pastores e profetas populares que se pode encontrar em Harar. A cada um eu tinha que fazer uma doação. Portanto, essa foi a missão que me foi dada. E outras coisas eu realmente não sei. Mas disseram-me que sempre que fizesse uma doação a um pastor ou a um profeta, isso significa que aquele pastor ou profeta começaria a ter o espírito de adultério, de forma que, se uma mulher lhe aparecer, ele iria querer dormir com essa mulher. No fim, o pastor seria atacado pelas meninas do espírito marinho. Essas seriam as que seriam enviadas para ele para concluir a missão. Tudo o que eu tinha que fazer era doar aos pastores e aos poderosos profetas, cujos nomes estavam escritos pelos espíritos marinhos. Quando completei essa missão, o dinheiro começou a entrar rapidamente. Tornei-me um dos homens mais conhecidos, um empresário em Harar. Comprei 10 carros em um ano. Comprei empresas e comecei a frequentar clubes VIP. Nunca consegui realmente amar uma mulher neste mundo físico. Tentei casar-me com mulheres normais, mas sempre que tentava casar-me com uma mulher normal, como estou casado no espírito, coisas más aconteciam a essa mulher. Em 3 meses ela deixava-me, dizendo que eu estava com outra mulher nos meus sonhos. E uma mulher, quando acordasse, veria que eu estava ocupado a falar com uma sombra estranha que ela via. Se essa mulher continuasse a ficar comigo, então ela começaria a ficar misteriosamente doente. Algumas até morriam. E então comecei a compreender o que se estava a passar. Eu estava já casado com o espírito marinho. As coisas mudaram. Comecei a ficar doente com uma doença desconhecida. O meu sistema imunitário começou a atacar-se a si mesmo. A maior parte das pessoas não conseguiam entender. Vim para a África do Sul, isto foi em 2020, quando as coisas estavam difíceis,
mas consegui vir para a África do Sul. Quando cheguei aqui foi quando fui ao médico para exames, mas nenhuma doença foi encontrada. E eu sei que há algo que está errado comigo. Estou sempre doente. Sabes a dor que as mulheres sentem sempre que estão prestes a ter seu período? Essa é a dor que eu sinto. Sinto tanta dor e quando vou aliviar-me, o cocô que sai é misturado com sangue. Talvez assim eu vá tendo meu próprio período. Uma vez falei com um velho de um curandeiro tradicional. Ele disse-me que não conseguia ajudar-me, pois nenhum homem que casa com um espírito marinho prosperará até ao fim. Vai ganhar dinheiro, disse ele, mas nunca escaparás. Ele disse-me a verdade. Eu perdi tudo, ainda tenho tanto dinheiro, mas perdi minha saúde. Se olhares para mim, pensarás que sou um homem que tem HIV e que não estou a tomar os meus ARVs e estou tão magro que as pessoas verão que estou muito doente. Quando estava em casa no Zimbábue, naquela altura em que costumava casar-me com inúmeras mulheres, houve até pessoas que disseram que eu era um portador de HIV e que andava a espalhar HIV. É por isso que as mulheres com quem estive morriam em 3 ou 6 meses. Portanto, as pessoas pensavam que era porque era positivo para o HIV que todas aquelas mulheres morriam. Aprendi a minha lição e espero que, ao partilhar a minha confissão contigo, possa ajudar alguém mais lá fora. Sei que há homens que estão em dificuldades, problemas financeiros, que vão ser tentados pela promessa de dinheiro fácil. Agora percebo que nada de bom virá de lidar com espíritos marinhos. Se ganhares dinheiro da forma errada, ele também será levado pelos espíritos. Estou completamente arruinado. A minha vida não faz sentido nenhum. Se alguma vez vires dinheiro a chegar-te facilmente, pergunta-te de onde vem o dinheiro. Não aceite a riqueza dos espíritos marinhos. Eu costumava amar essas raparigas dos rios que diziam que podiam dar-me tudo o que eu quisesse. Costumava namorar uma mulher espírito marinho, mas agora aqui estou eu. Estou a morrer de uma doença que mesmo os médicos não compreendem. Estou em dor. A dor que sinto, mesmo a dor que a medicação não consegue aliviar. Quando publicares a minha história, por favor diz-me. Estarei a acompanhar na seção de comentários. Caros ouvintes, essa foi uma mensagem que nos foi enviada por um dos nossos irmãos. Essa foi a tradução dessa mensagem. E coisas estranhas de fato acontecem neste mundo.